trouxe, mas tinha um monte, sabe? Um monte de dificuldade de escolher. Pessoal, muito boa noite. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao podcast Você Pode Mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque tem pessoas que vão ouvir ou assistir no Spotify. Então, boa noite que a gente está fazendo agora, né? Estamos aqui transmitindo nosso episódio 17 e hoje a gente vai falar sobre a cultura Disney. Como que você pode aplicar no seu negócio o modelo de liderança Disney? Olá, boa noite. Eu sou a Aline Kilson, sou consultora empresarial, mentora de empresários que querem lucrar sem surtar. Obrigada, Rogério. E quero dar as boas-vindas para você que está aqui ouvindo a gente hoje no Você Pode Mais. Pode ter certeza que a gente vai trazer muita estratégia boa para você já aplicar amanhã no seu negócio. Bom dia quem é de dia e boa noite quem é de noite. E boa tarde quem é de tarde. Sejam muito bem-vindos também, eu sou Vitor Vargas, trazendo aí para vocês nessa primeira parte do nosso podcast, que é as notícias relevantes do mundo, tanto corporativos como notícias no geral, e também algumas informações que a gente acha interessante passar aqui para o nosso público. Agradecer mais uma vez a presença de todos. E estamos muito felizes aí com a repercussão. Mais uma vez tem que agradecer aí toda a acolhida e carinho que a gente recebe ao longo da semana. Verdade. Bem, sem mais delongas, Rogério, hoje foi difícil demais, hein? Teve uma semana que estava muito fácil, né? Não tinha quase... Light, quase não tinha notícia relevante. E essa semana bombou. Hoje estava hard. A gente teve, tem as eleições dos Estados Unidos, teve o desastre lá na Espanha. Temos assunto para falar hoje, hein? Tem o governo fazendo as maluquices deles, de sempre. E outras notícias também legais sobre chips. Teve um chip que foi colocado nos olhos agora que possibilitaram as pessoas verem novamente. Olha! Muito interessante. Então, assim, foi difícil colocar tudo nos nossos 30 minutos aqui iniciais. Mas, com certeza, deixei passar algumas coisas. Mas, vamos lá. Vamos entender o que a gente entende. Vamos colocar aquilo que a gente entende que poderia ser mais relevante para a gente no nosso dia a dia. Foi com essa máxima que eu tentei montar os nossos highlights de hoje. Vamos nessa. Para começar, não menos importante, a frasezinha do começo, que é especial para a nossa linha. Não adianta viver esperando o momento perfeito chegar para ser feliz. A vida é o que acontece quando estamos fazendo outros planos. Isso aí. A vida é o hoje, né? O dia de ser feliz é hoje. Viver hoje, né? Isso aí. Você usou uma palavra que eu não estava esperando que você usasse. Inclusive, eu vi pensando... Engraçado, hoje eu me peguei pensando nisso, que em algum momento eu falaria isso com você em alguma hora. E engraçado, né? Eu estava no elevador quando eu pensei nisso. É o preço da felicidade. Eu já conversei isso com outras pessoas. Quando a gente descobre a felicidade, né, se no amor ou numa amizade, seja lá como for, você acaba relevando muitas coisas na sua vida. Eu falo isso por mim, assim. Quando eu era solteirão, a gente vai até ter uma fala aqui sobre solteiros, né? Quando eu era solteirão e tal, não tinha filho, não tinha esposa, não tinha mulher, não tinha nada, eu era muito arrojado nos negócios, muito agressivo. Como eu falei, já fiz muitas empresas, já fechei, já quebrei, já mudei, saí de um emprego e ia para o outro, viajava o Brasil todo. E assim, na hora de entrar no negócio, eu era extremamente arrojado. Entrava em algum mercado novo, queria ser o melhor, botava meu preço lá embaixo, não importava como, eu queria crescer. E aí hoje, com filho, com namorado, com um monte de coisa assim acontecendo ao mesmo tempo, a gente começa a relevar, se eu fizer isso aqui e der errado. Aí isso vai afetar... Você pondera mais, né? Pondera. E aí isso tudo por conta da felicidade que a gente sente hoje. Né? E a gente acaba sendo menos agressivo. E isso que eu falo, isso que eu chamo o preço da felicidade. Até que ponto esse é o preço da felicidade, né? Para mim hoje seria a maior felicidade. Teve um corredor de Fórmula 1 uma vez que disse a mesma frase, está até no filme. Ele é aquele que sofreu um acidente, esqueci o nome dele. O Schumacher? Não, muito antes do Schumacher, que queimou o corpo todo. Ai, esqueci o nome dele. Velocidade Máxima, acho que não, Velocidade Máxima é outro filme. E ele era assim também. Na época dele tinha o piloto gênio,
aquele que dava tudo certo para ele, e tinha ele que era o tipo Cristiano Ronaldo. Tinha o Messi e o Cristiano Ronaldo. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é o cara esforçado, que consegue tudo por esforço, e o Messi é o gênio que as coisas acontecem para ele. Né? E esse tinha a mesma coisa na Fórmula 1. Minha mãe uma vez falou isso com o Rubinho Barrichello e o Schumacher. Né? O Schumacher dá tudo certo para ele, que é o gênio. O Rubinho sempre deu tudo errado. Mesmo tendo o melhor carro, a melhor equipe, tudo a favor dele não dava certo. E aí a mesma coisa aconteceu com esse cara na época. Só que esse cara conseguia competir de igual para igual com o gênio. Tanto é que quando um ano um era campeão, o outro era campeão. E aí uma vez ele foi, deu mole, vamos dizer assim, ele se permitiu conhecer uma pessoa, namorou com essa pessoa e casou com essa pessoa. E durante o casamento ele tem essa frase no filme: o preço da felicidade. Porque antigamente ele pegava o carro e ia embora, era extremamente arrojado ao volante, não corria riscos que nenhum outro piloto corria, não tinha medo da morte. E ali, vivendo aquela felicidade naquele momento, ele queria sempre viver aquela felicidade, ele queria viver aquela felicidade mais vezes. Então ele fala: será que na hora que eu entrar numa curva como eu entrava antes, eu vou entrar do mesmo jeito? Depois de ter vivido tudo isso que eu estou vivendo? A maturidade traz uma prudência pra gente, né? Um equilíbrio. Ainda bem, né? Ainda Mas bem. você considera isso maturidade? Eu considero também. Eu me vejo 30 anos, eu tinha uma cabeça, hoje que eu tenho 40 e outra. Não, mas então, assim, ele não foi... Ao ele ser campeão mundial daquele jeito, ele não foi imaturo em ser campeão mundial daquele jeito. Eu acho que ele tinha mais... Como é que eu vou dizer assim? Ao risco, entendeu? Ele tinha mais tolerância a correr risco. A maturidade traz um nível de consciência das coisas, né? Do que a realidade realmente se apresenta diante de nós. Hoje, quando eu olho para trás, eu achava que eu era uma jovem muito responsável. Eu juro que eu achava. Hoje, quando eu olho as coisas que eu fazia lá atrás, eu falo: meu Deus, como eu era irresponsável. Né? Beber, pegar volante, entre outras coisas, assim, que naquela época eu achava que estava tudo certo. Hoje, com a maturidade, com um olhar diferente que eu tenho do mundo, com a consciência que eu tenho das consequências, né? Eu tenho uma visão diferente. Mas, realmente, Vitor, a felicidade é um estado de alma, é um estado de espírito. Né? E quando a gente encontra esse estado de espírito, né? A gente dá mais valor para o aqui e agora, para o presente. E talvez menos valor para o troféu. Pois então, mas o troféu é bom também, né? É um peso e duas balanças danado, né? O troféu é bom, porque às vezes você precisa do troféu para poder até continuar com o outro lado. Né? Para dar uma boa qualidade de vida, seja para o seu filho, para sua esposa, para o seu marido. Mas tudo tem um preço. O troféu tem um preço e a felicidade também. Pois é, né? Que coisa difícil. Legal, né? Que decisão difícil de ser tomada, né? Mas não precisa ter ou um ou outro. É possível ter os dois, isso. Né? Mas aí é muito para poucos. A nossa visão escassa, ela é excludente. Então eu acho que ou eu sou feliz ou eu tenho dinheiro. Não, você pode ser feliz e ter dinheiro. Ou eu tenho, né? Então a gente não precisa excluir as coisas da nossa vida. A gente tem que trocar o ou pelo i. É o mundo perfeito, né? Mas é difícil. Mas é possível, de fato. Quem disse que era para ser fácil? Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. Né? Então vamos lá, sem mais delongas. A delongas. gente nem começou as notícias. Esse assunto é excelente. Eu queria continuar mais nesse assunto aí. Eu acho que o pessoal está gostando também. Bem, eu pedi para acompanhar alguns números da semana passada e agora eu trouxe para vocês. Dia 30/10 saiu o PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, que foi de 2,8%. Esse foi o crescimento da economia americana no terceiro trimestre em termos anualizados. Lembrando, é aquilo que vai somando durante não é 12 de agora até o último ano. Então somou tudo, é 2,8%. É diferente que eu vou falar daqui a pouco da zona do euro. Mas voltando aos Estados Unidos, houve forte aumento do consumo, mais uma desaceleração de investimentos. Em 30/10 saiu o PIB do terceiro trimestre da zona do euro também, e lá foi 0,4%. Então, esse foi o crescimento do PIB da zona do euro no terceiro semestre. Terceiro trimestre, né? Cresceu
0,4% no trimestre. Lá nos Estados Unidos, porque hoje a gente está nesse modelo. Ano que vem a gente vai passar a ser um modelo americano, que é esse modelo que vai somando durante o ano, em relação ao trimestre anterior. O resultado foi melhor do que o esperado com a expansão das economias da Alemanha, França e Espanha. Apesar da economia da alemã estar mostrando uma certa expansão, a gente teve uma notícia que nos causou surpresa aqui. Pela primeira vez na história, a Volkswagen vai fechar fábricas. Eu nem coloquei essa notícia aqui não, porque eu achei que não seria tão relevante assim, mas já que eu já falei... Lá vai meu sonho de comprar um Audi abaixo. Se eu não me engano, a Volkswagen tem 3 fábricas na Alemanha, vai fechar uma delas e, segundo a justificativa, uma das principais justificativas é o alto preço da energia e os carros chineses entrando. São os principais motivos. 31/10, PNAD contínua de setembro, no Brasil, né? O PNAD contínua, obviamente, é do Brasil. A queda do desemprego provou, mais uma vez, o bom momento do mercado de trabalho, aos olhos cru, né? Porque assim, você olha assim, o mercado de trabalho cresceu muito e tal. Vou até pegar uma outra notícia aqui também, que eu queria aproveitar, que eu não vou me alongar muito nesse tema, e vou aproveitar para que vocês... eu escrevi nessa semana, na verdade, eu escrevi alguns dias, né? A editora levou uns dias para consertar os erros de português, e aí publicou na última semana na revista online chamada girocostadosol.com.br. Lá tem uma matéria minha chamada "O PIB aumentou?" Interrogação. Eu li. Eu confesso que ficou bem legal esse artigo, mostrou vários pontos para serem vistos e observados, com a maior análise possível ali, e também não ficou maçante, cansativa a leitura, vários exemplos. E aí eu falo isso porque a taxa de desocupação recuou de 6,4% em setembro, ao menor patamar do mês em toda a série da Pesquisa Nacional de Domicílio Contínuo, que é a PNAD. O desemprego continua bem abaixo da média histórica de 10%. Então, a gente está olhando assim, poxa, o emprego está aumentando. O emprego aumentando é bom, mas lembre-se de que o emprego aumentando é a questão dos juros, que aumenta a inflação fica descontrolada, aumenta o juros. E aí isso tudo é uma bola de neve, porque o juros está alto, fica mais difícil obter crédito, a inflação está alta, mas está alta por um momento sazonal por conta de tudo aquilo que a gente falou. A gente já pode dar até um exemplo em relação à Caixa Econômica, que já dificultou a questão da pegada de crédito para financiamento imobiliário. Exato. Entre outras coisas. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso, vai nesse artigo que foi escrito lá, que tem também detalhado, ponto a ponto, uma coisa chamando na outra. A gente deixa na descrição da live aqui. Vamos deixar. Agradecer, então, eu vou até aproveitar e agradecer a repórter, que é a Tati, que ajudou a preencher, a escrever, né? Isso daí, muitas das vezes eu não tenho tempo, eu gravo o áudio, ela pega tudo. Então, a boa leitura se deve muito a ela. Sim. Repetindo, é girocostadosol.com.br. Show de bola. Vamos lá. 31/10, índice de preço de gastos do consumo do PCE de setembro dos Estados Unidos. Os últimos... a gente tem que falar... por que tem a ver? A gente fala tanto dos Estados Unidos, mas tudo... o dólar está alto hoje. Vocês falam mais dos Estados Unidos do que no Brasil. Pior que eu tenho dos últimos highlights, eu tenho evitado falar de fora, falando mais do Brasil. Impacta diretamente na economia mundial, né? Não tem muito o que fazer. E na gente mais ainda, porque a gente está cometendo um monte de erro doméstico e acaba ficando muito vulnerável aos choques externos. Sim. E aí isso está acontecendo. A possibilidade do Trump ganhar lá, hoje a pesquisa aponta uma leve vantagem para a Câmara. Mas só que nas casas de aposta, o Trump está com 5 pontos percentuais à frente dela. Então a possibilidade dele ganhar é muito alta. Ele tem muitas políticas protecionistas. E aí, consequentemente, o dólar vai ficar muito caro. Sim. E aí as coisas vão ficar caras lá, a inflação lá vai aumentar. A inflação lá aumentando, o Federal Reserve não vai querer diminuir a taxa de juros. Então vai todo mundo botar dinheiro lá, porque a taxa de juros está lá numa economia forte. Isso afeta diretamente a gente. E é por isso que o nosso dólar está batendo esse recorde. O dólar bateu o recorde, né? Novamente. Só não foi o maior da história ainda por causa de um dia da pandemia que chegou a 5,90. Mas ainda deve chegar. Bateu 5,89. Né? 5,89. Ainda falta só esse 5,90 para ser o maior da história. Pois é.
Então vamos lá. Nos últimos números do índice de PCE, divulgados na semana passada, indicam que o núcleo da inflação permaneceu 2,7% em setembro, frente a uma meta de 2% a ser perseguida pelo Federal Reserve. A trajetória de controle da inflação e desaceleração do mercado de trabalho reforça um pouco a minha aposta, mas ainda assim tem o fator Trump, de um novo corte de 0,25 ponto percentual nos juros do Fed nessa semana. E para finalizar, primeiro, dia 1 do 11, né, duas notícias no dia 1 do 11, produção industrial mensal de setembro do Brasil ficou em 1,1, o que é bom, isso de fato é bom, porque mostra a expansão da indústria brasileira em setembro, segundo a pesquisa industrial mensal, que é o PIM. Mas ainda assim é bom, é um número expressivo, diga-se de passagem, mas considerando a expansão do mercado de trabalho, é muito aquém, é aquela história. Alguns setores estão crescendo mais do que o outro. E aí isso, uma hora, vai desequilibrar muito essa balança. Já está desequilibrada essa balança. Se não tivesse, não tinha inflação. Relatório de emprego dos Estados Unidos. Os últimos números do mercado de trabalho, é curioso que eu botei isso aqui como sendo dia 1 do 11, mas lá na curtinha lá no finalzinho das curtinhas, vai ter falando sobre isso aqui, que depois mostrou que isso aqui é meio mentiroso. Olha que coisa curiosa. Os últimos números do mercado de trabalho americano revelam que a desaceleração da criação de empregos no país continua. O número de vagas criado passou de 223 mil em setembro para apenas 12 mil em outubro. E ainda assim, há gente dizendo lá na Casa Branca, contra a Casa Branca, melhor dizendo, que esse número é fake, que foi colocado pelo Biden, mas ele é fake. Eu botei essa notícia lá na frente. Apesar da geração de empregos ter sido bem menor do que é esperado nos Estados Unidos, a taxa de desocupação permaneceu em 4,1. Só para vocês terem uma olhada, a taxa de desocupação americana é de 4,1. A nossa, como eu acabei de falar aqui, é 6,4. Tá? Ainda assim, ambos são pequenos. Com o Brasil, na média, sempre foi 10, né? A gente está em 6,4. No caso dos Estados Unidos, o quadro revela um mercado de trabalho a passos mais lentos, a força de trabalho diminuiu, assim como o número de vagas abertas. Então, o que aconteceu? O número de vagas diminuiu, né? E por isso também diminuiu a necessidade de força de trabalho. Em paralelo ao esfriamento gradual do mercado de trabalho, a inflação tem mostrado mais comportada nos Estados Unidos, apesar de permanecer acima da meta, o que não deve acontecer se Trump for eleito. Para finalizar, outras informações. O Boletim Focus da semana passada foi divulgado na segunda-feira e apresentou, aliás, o Boletim Focus da semana foi divulgado hoje, né, agora há pouco, sim. A elevação do IPCA de 2024, que saiu de 4,55 para 4,59, e da Selic de 2025 foi para 11,50. Então, repetindo aqui, o Boletim Focus dessa semana foi divulgado na segunda-feira, hoje, né? E apresentou uma elevação do IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, de 2024, de que passou de 4,59 a 4,55 para 4,59. Isso mostra que a inflação não está controlada e dá sinais de aquecimento. E a taxa Selic para 2025 ficou em 11,50. E IFIX, lembrando que é o indicador dos fundos imobiliários, e Ibovespa rentabilizaram o IFIX menos 0,53. O pessoal dos fundos imobiliários continua aí chateado. Tá amargando aí. Está marcando, mas está amargando algumas derrotinhas aí, mas isso quem pensa em longo prazo, por enquanto, tem que segurar a onda. Deixa quieto lá. E 1,36 o Ibovespa na semana. Quem teve o melhor destaque no indicador dos fundos imobiliários foi o fundo de galpões, que teve uma variação positiva de 0,63. O fundo GAR11, aprovou a realização de sua sexta emissão de cotas visando a captação de 450 milhões de reais. E o BTLG11, que eu tenho, inclusive, muito bom, anunciou a aquisição de um galpão AAA alocado para Rogemac em Cajamar por 165 milhões de reais. A operação representa o cap rate de 10%. E a receita do aluguel impacta o resultado do fundo em 0,3 centavos por cota. Então, quem tem cota nesse fundo, a partir do próximo pagamento de aluguel, vai ter mais 3 centavos aí por cada cota. Terça-feira. Brasil. Brasil. Vamos lá. Brasil, mostra sua cara.
Nunca tantos brasileiros moraram sozinhos quanto agora. Pelo menos quando o assunto é morar sozinho, os 60 são os novos 20 no Brasil, né? Os dados mais recentes do IBGE mostraram que essa é a idade média de quem decide viver sozinho por aqui. Eles dão um grito de eu me basto. Se eu tiver um air fryer e um robô aspirador, tá tudo certo, né? Aumentou muito o número de pessoas que agradecem todos os dias aí pela existência dessas máquinas, né? E de 12% em 2010 foi para 19% atualmente, o número das pessoas que moram sozinhas. Embora os idosos sejam o grupo que mais vive sozinho, o aumento no Brasil mais significativo está na faixa de 25 a 39 anos, passando de 8,3% para 13,4%. Eu faço parte desse grupo aí. Ao todo, são quase 14 milhões de moradias com só uma pessoa no nosso país. E por que isso, né? O que está acontecendo que esse número aumentou tanto? O IBGE classificou esses dados como um resultado de uma mudança cultural. No geral, os brasileiros estão preferindo casar mais tarde, ou então nem casar. Exatamente. E os números não mentem, né? Nossa população está casando cada vez menos e se divorciando cada vez mais. Além disso, os namorados estão demorando mais para casar e o tempo de duração das uniões também tem diminuído. E qual é o peso disso no bolso? Segundo simulação, para morar sozinho no Brasil, mantendo uma boa qualidade de vida, é preciso ter uma renda de mais de R$5.000 mês. E o preço médio da locação por metro quadrado é de R$ 38,35. Essa notícia é muito relevante, né? A gente somar aí os dois grupos, a gente tem aí pelo menos quase 25% da população já morando sozinha. São 14 milhões. A gente botar que o Brasil tem quase 200 milhões, mas aí família, vamos botar economicamente ativas são 100 milhões. A gente está falando de pelo menos 14% da população brasileira morando sozinha. Então, isso é um fator interessante para tudo, né? Para o varejo, porque deve-se pensar políticas de marketing e de venda para esse sentido. Cada vez menos o carrinho fica lotado de coisa para uma família grande dentro de casa. E o mercado muda tudo, e o né? mercado imobiliário também agradece, né? Porque são mais pessoas casas sozinhas. menores, apartamentos menores, suítes, né? Estúdios, cada vez mais estúdios. E a questão das vendas, né? Pensar que a pessoa vai no mercado para só encher um cesto. Isso. Que é para uma semana ou 15 dias para ir sozinho. Para mim é uma notícia triste. Fala da derrocada da família aí, né? Dos valores familiares. Mas trouxemos aí a realidade aí pra gente refletir. É a triste realidade, né? É isso aí. Na quarta-feira, notícia de Brasil, né? Falar de Brasil mais uma vez, né? Pois é, eu não queria trazer essa notícia do Brasil, não. Você que vai falar? Eu trago para você, pode deixar. Eu não ia colocar, mas como eu acho que muita gente às vezes não tem tempo de ler as notícias, né? E às vezes passa despercebida essa informação. Então eu coloquei, vou colocar de novo, porque para aquelas pessoas que não prestaram atenção no noticiário. Mais uma vez deram um Ctrl-Z aí, né? O STF passou a borracha lá na Lava Jato e deixou o Zé Dirceu elegível de novo, né? Eita. Ele foi condenado, foi preso, ficou preso, tem 35 anos para cumprir, né? São 34 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E ele tá Os brasileiros desmemoriados podem votar nele de novo. E você duvida que ele não vai ganhar? Eu não duvido nada. Agora adivinha quem anulou a condenação dele? Quem? Gilmar Mendes. Gilmar Mendes decidiu anular todas as condenações que o Zé Dirceu, o ex-ministro do Lula e um dos fundadores do PT, recebeu graças à Lava Jato, né? Na visão do ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, que foi quem deu essa sentença, né? Ele não era imparcial no julgamento. Esse foi um dos mesmos entendimentos aplicados para anular as condenações também do Lula em 2021. Por fim, tudo acaba em pizza, né? Mais uma vez. Infelizmente. Aliás, vamos ver aí, né? Espera ver ele concorrendo a deputado federal em 2026. Muito provavelmente isso vai acontecer. Mesmo com o histórico de escândalos aí, o líder petista ele conta com o apoio do Lula e nomes influentes como Renan Calheiros e
e José Gente, Sarney. é errado isso, né? O juiz deu julgamento, voltou, fez, aconteceu, agora acabou tudo. O outro juiz veio e desfez tudo que aquele juiz Ele fez. simplesmente achou, não, você é imparcial, não tá valendo o que você tá falando. Foi Que assim. doideira, né? Você Mas faz é. uma coisa, o outro vai lá e desfaz tudo. Esse juiz do STF poderiam ser excelentes psicólogos, né, de casal. Imagina, chegar, não, você não tá sendo, você tá sendo imparcial. Ele tá com razão. Doideira. É complicado. E além do Zé Dirceu, pelo menos mais 60 condenados da Lava Jato tiveram também suas punições anuladas por decisão da justiça, né? Mas nem tudo são flores pro PT, né, Rogério? Ah, não? Não, mesmo com a volta de uma das figuras mais icônicas, o Partido dos Trabalhadores passa por uma crise interna pelo seu mau desempenho nas eleições municipais no último fim de semana. O clima azedou depois que o presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticou o ministro do Lula, Padilha, por ter comparado o partido com um time que não saiu do Z4. Z4, para quem não sabe, na zona de rebaixamento do Brasileirão. Ainda assim, ela confessou que os números foram piores que o esperado. Rapaz, as pessoas falam o que querem, né? E ainda na quarta-feira, né? Vamos dar uma notícia aí sobre tecnologia. A Meta ela vai usar a inteligência artificial para andar sozinha no mundo dos buscadores. Uau! Para quem já tem o WhatsApp, já está usando isso há muito tempo. Exatamente. Eu percebi esse recursozinho meu no muito WhatsApp. Muito bonzinho. De vez em quando eu brinco com ele lá, sacaneou algum grupo, alguém do grupo. Sem ninguém avisar, né? Sem avisar ninguém, na verdade, a Meta ela tá trabalhando num mecanismo de busca próprio para sustentar o seu chatbot Meta AI, que inclusive tem movimentado aí grupos de WhatsApp nos últimos dias, né? A ideia é diminuir a dependência que a empresa tem de suas maiores rivais, como a Alphabet e a Microsoft. E isso porque hoje todas as respostas que a ferramenta dá vêm de buscas feitas aonde? Google e o Bing, que Gente, me explica essa do WhatsApp? Se você pegar hoje seu WhatsApp, você vai ver que no topo lá dos seus contatos, tem lá, pergunte não sei o que, Meta AI, um negócio assim. Ah lá, ó. E aí a gente faz o que com isso? Você pode usar isso aí, você escreve o que você quiser, por exemplo, você pode conversar com o teu WhatsApp. Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? Olha, ele vai te dizer. Olha, eu sou muito pateta. Não tinha visto isso, não. Pode pedir para gerar uma imagem de um cavalo subindo na árvore. Ele vai gerar e você vai poder mandar para alguém. Ai, minha versão tá antiga? É porque o meu é business. O business não tem, só o comum. Ela que mandou ser business. Eu sou business também. Que eu trabalho com celular, tem que ter uma resposta automática em algum momento, né? Agora, por que isso importa pra gente? Por quê? Por quê? Porque depois de ser integrado nas redes sociais da companhia, a Meta AI passou a somar 185 milhões de usuários ativos por semana. Tendo um buscador próprio, o ecossistema da empresa ele ficaria completo. Né? E você pensa que o usuário não precisa mais recorrer a outro tipo de serviço que não seja da Meta, né? Aí ele entra no Instagram, vê um negócio legal, pesquisa no novo buscador, né, de inteligência artificial e manda para os amigos do Zap. Eu achei massa. E o tio Zic tá de olho nisso. É um mecanismo de busca robusto, é fundamental para conseguir fortalecer o business, já que virou modinha falar business aqui na nossa mesa, de anúncios, que costuma ser o maior gerador de receita das Big Techs. Nesse mercado, 300 bilhões de dólares pelo topo das pesquisas. O Google está vendo seu market share cair para menos de 50%, mostrando que os tempos estão mudando e que há espaço para concorrentes. Exatamente. O Google ele domina o mercado de busca com cerca de 82% de participação, bem distante dos 10% da Bing, que é a segunda colocada aí da lista. E, ao mesmo tempo, a Perplexity também tem construído aí um buscador com inteligência artificial. Ou seja, já virou tendência, essas Big Techs agora elas querem fabricar aí seus buscadores e, enfim. Bem, na quinta-feira, tinha muitas notícias também, mas eu preferi trazer um resuminho aí com as principais costinhas do mundo, né? Vamos dar uma volta ao mundo sem sair do podcast, exatamente. As piores enchentes em décadas. Na verdade, já é considerado o maior desastre do século na Espanha, né? Inundações causadas, isso foi lá, e isso estou falando na quinta-feira, porque esse número já subiu. Na quinta-feira, 95 pessoas no sul da Espanha que morreram por causa das chuvas, mas já está em mais de 200 pessoas. Para ter uma ideia, chega a ser pior do que o sul viveu. Bem pior. Hoje eu tive uma reunião com algumas empresárias do sul
E elas, né, assim, inevitavelmente se Relembraram, compadecendo, exatamente, né? Eu falei assim, até orientei, eu falei assim, a gente não muda a história, né? O que aconteceu. Então, se existem coisas que a gente possa fazer de concreto, as nossas orações, a gente se compadece. Mas para elas evitarem ficar entrando em contato com essa notícia, porque isso enfraquece elas novamente, né? Baixa frequência, exatamente. A água inundou ruas e destruiu casas, carros, principalmente na província de Valência, uma região conhecida pela forte indústria automobilística. Serviços essenciais foram suspensos e equipes de resgate estão nos locais mais afetados. Aproveitou o deslize, hein? Na terça, Biden ofuscou o comício de Kamala ao chamar os eleitores de Trump de lixo. Ele, né? Tá velho, doidinho, gagazinho. Ontem o bilionário chegou para o seu comício um caminhão de coleta de lixo, de colete laranja e tudo, falando que 250 milhões de pessoas não são lixo. E ele ainda fez o discurso com colete. Aproveitou a deixa e foi lá, deu midiático pra caramba. Só que eu não sabia quem era o colete e quem era ele, né? Laranja. Acabou amor. Nicolás Maduro convocou de volta o embaixador venezuelano em Brasília por quebra de confiança entre as nações. Isso pegou mal. Você tá com medinho da Venezuela bolada com a gente? Todo mundo tá morrendo de medo, Nicolás Maduro, porque você tá bolado com a gente. A medida é o gesto mais grave da recente crise diplomática entre os países e pode ser vista como uma retaliação ao Brasil de ter entrado contra a Venezuela nos BRICS, além de não reconhecer formalmente Maduro como presidente. Maduro, a gente está com medo de você não faz ideia. Vou repara a frase. Menos um venezuelano aqui, apesar dos outros venezuelanos que você deixou vir para cá serem fantásticos, de estar trabalhando, gerando renda e querendo construir sua vida. Esse daqui pode ir para lá. Vou reparafrasear uma frase do ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso. Perdeu, mané, numa mola. Coitadinho, filho. Brasil, 8.511.000 km². Acho que só a Polícia Militar do Rio de Janeiro mandando para lá já resolvia o problema. Alguém aí sabia que o número existia? Olha esse número aqui. Vamos ver. O governo da Rússia decidiu multar o Google em 2,5 decilhões de dólares pela remoção de conteúdos russos sobre a guerra da Ucrânia. Quando eu vi essa notícia aqui, no primeiro dia que eu vi, eu falei, vou levar para o podcast. 2,5 decilhões de dólares. Nunca nem tinha ouvido falar nisso. O que é um decilhão? Para você ter uma noção, essa quantia tem simplesmente 33 zeros. Que isso, gente? É a maior multa de todos os tempos. Mas não passa só de simbolismo. Até porque o valor é 23 milhões de vezes maior do que todo o dinheiro do mundo. Que doideira é essa? É maluco, doido. A gente devia estar tomando uma vodka, aí... Vou aplicar uma multa aqui. Aí devia estar já meio chapado. Não existe esse dinheiro no mundo para pagar a multa. 33. Que loucura. É só simbólico mesmo, não passa de simbolismo. Epidemias de gangues. Com o crescimento das facções criminosas, o Chile passa por um aumento na violência. Muitas dessas gangues vieram de outros países latinos. 92% da população acredita que a imigração piorou a segurança. Se nem 4% das vítimas de homicídio eram estrangeiras em 2020, no ano passado esse número já soltou para mais de 20%. Nossa. Realmente, o Chile, que já foi o país mais economicamente ativo da América, né, da América do Sul, realmente, principalmente por conta de políticas erradas públicas, vem passando por muitos problemas econômicos, sociais, etc. Isso foi dado o start alguns anos atrás, foi motivo de reuniões, contatos e tal, para mostrar que estava indo para o caminho errado. E infelizmente a população não conseguiu se achar nesse meio do caminho. Nossa. Continuou nesse novo modelo e só agora estão percebendo a burrada que fizeram aí no passado, tentando reverter, mas agora fica mais difícil. Medida do Partido Trabalhista lá da Inglaterra, tá? Para tentar corrigir o déficit fiscal e impulsionar o crescimento da economia, o Reino Unido anunciou um pacote de aumento de impostos no valor de 40 bilhões de libras. Entre os aumentos estão as taxas sobre as empresas, sobre os ganhos de capital, tabaco e até para os gestores de private equity.
Ah, não é só aqui que aumenta o imposto, não? Lá também? Não, tá tudo não precisa de dinheiro, filho. Vou trazer a notícia do Brasil. O Brasil está no top 5 países Sabia mais que você queria estressados do mundo. Que isso. Por Eu já incrível fui que muito. pareça, se a gente fizesse um ranking dos países mais estressados do mundo, o Brasil está em 4ª posição. 42% da população hoje relata ter esse sentimento, né? De acordo com os dados, a saúde mental era descrita como o principal problema de saúde para 18% da população em 2018. Foi para 54% em 2024. Nossa. Saltou de 18% Aumentou 3 vezes. muito para 54%, né? O relatório World Mental Health Day do Instituto Francês IPSOS, Isso. Ipsos, aponta que além do estresse da pandemia ter afetado muita gente, né? A quarentena sem fim, que o tema saúde mental ganhou mais visibilidade. Mas estresse não afeta só a saúde mental. A gente é um ser integral, né? Ele É afeta mente, corpo e espírito. Exatamente. Mente Ele Então, a afeta mente corpo está sã. doente, o que acontece? Pressão arterial aumenta, nível de glicose no sangue, aí a pessoa tende a desenvolver problema de diabetes, doenças cardiovasculares, sem falar que esses níveis frequentes de nervosismo ou irritação podem enfraquecer o sistema imunológico, aumentando infecção de riscos e por aí vai, né? Como diz aqui, o buraco, O mais buraco é embaixo. bem mais embaixo. O estudo ainda revelou que a geração Z, as mulheres da geração Z, são as mais afetadas pelo estresse, com 46% delas relatando impactos significativos na rotina. Que bom que você não tá nesse grupo ali, viu? Eu não tô mesmo. E a gente tem que acordar, né? É uma necessidade a gente fazer gerenciamento do estresse. Essa é uma temática que a gente usa no desenvolvimento humano, né? A gente precisa, porque o estresse ele tá aí. A cultura nossa impõe estresse pra gente, porque o ritmo tá muito acelerado, a gente não dá conta. Então eu tenho obesidade mental, o relógio que parece que tá cada dia correndo mais, gente. O que já era rápido, parece que esse ano... Ficou mais rápido, né? Gente, estamos em novembro. Mas Já estamos no novembro. fisicamente falando, o tempo está andando mais rápido. Deve estar depois mesmo. Eu posso explicar depois, mas Depois é os físico. físicos tragam essa notícia, mas deve estar mesmo. E aí, gerenciar o estresse nunca foi tão importante, né? Então, desde dormir... E são coisas básicas que a gente não faz. O problema é esse. É o básico que a gente não faz. Que é igual lá na Disney, no atendimento. Eles fazem o básico, né, que a gente não faz. Então, dormir bem, ter uma alimentação boa, pegar um sol, controlar realmente, fazer atividade física, né? Provocar dopamina e endorfina no nosso organismo. É isso que vai controlar o estresse. Não é a gente ficar desempregado, vivendo do auxílio do governo, deitado o dia todo na cama. Não é isso. E aí a gente tem que acordar para essa realidade aqui, porque, como diz aqui, o buraco é mais Bem embaixo. mais embaixo. Isso aí. Na sexta-feira, dia 1º, a gente entra no mês dos números iguais, né? 1 do 11. 1 do 11. Eu não ia trazer essa notícia, mas aí eu falei, não, eu vou trazer porque eu sou obrigado a trazer. Mas aí por isso eu botei 2 notícias para sexta-feira. O governo tenta passar por cima do Congresso com relação ao orçamento. Com o aumento do déficit batendo na porta, o governo está buscando maneiras de conseguir mais recursos para fechar as contas. A proposta que está na mesa fala em dar a Lula e sua equipe o poder de mexer em qualquer despesa do orçamento sem precisar da autorização do Congresso. Ué. O que hoje só é permitido com 30% da verba. O que mudaria na prática? Se a medida for aprovada na semana que vem, o governo vai conseguir cortar completamente alguns gastos essenciais para o funcionamento do setor público. Investimentos estratégicos, emendas parlamentares, aposentadorias e benefícios sociais como Bolsa Família podem ter verbas cortadas sem precisar de passar pelo ok dos deputados e senadores. Bem, eu não vou me alongar nessa notícia porque eu acho que isso aqui é uma coisa descabida, inconstitucional, é como rasgar a Constituição, porque o Lula ele tem que entender que ele é executivo, né? Quem legisla, quem aprova o orçamento, quem faz tudo é o Congresso. Assim como na prefeitura são os vereadores e o prefeito é o executivo, ele não pode, pela Constituição, ter autonomia de chegar e fazer o que quiser. É para isso que existem os 3 poderes, a separação dos 3 poderes.
E até por isso que deveríamos ter o quarto poder, que é o poder moderador, que o STF se julga ser ele também. Mas, enfim, uma vez que temos o legislativo, o executivo e o judiciário, o legislativo é que avalia, porque é a Câmara do Povo. O Congresso é conhecido como Câmara do Povo. É dali que sai os representantes de cada município, cidade, estado, para estar lá levando as necessidades daquele lugar distante. E não é um carinha que está lá em cima, no alto do seu prédio, dizendo o que vai ser melhor para uma cidadezinha lá no interior do Acre, por exemplo. Verdade. Bom, falar um pouquinho de negócio aqui. A Garmin, você lembra da Garmin? Não. Fabricante de GPS? Não. Não. Hoje eu lembro que eu usei muito e hoje virou moda usar relógio da Garmin, né? Exatamente. A Garmin, ela tá vendo as ações dela disparar depois de obter bons resultados, né? As ações da Garmin, elas atingiram sua máxima nessa quarta-feira agora, que passou, após a empresa anunciar uma receita de 1,59 bilhões de dólares no terceiro trimestre, que corresponde a um aumento de 24% ano contra ano, né? O resultado também superou as expectativas de Wall Street em 150 milhões de dólares e fez com que a fabricante de dispositivos de navegação e recreação habilitados por GPS revisasse suas projeções para o ano fiscal de 2024. Em janeiro agora, a Garmin ela comunicou que esperava um aumento de cerca de 10% na receita do ano, em comparação com o ano passado, e agora a projeção é de uma alta de 17%. Bem, qual é a relevância disso? Entre os segmentos, um dos destaques é a vertical de fitness, que, embora seja a segunda maior em receita, tem tido um crescimento resiliente ao longo desse ano. E isso não só impulsionou um aumento na procura por aquelas pulseirinhas inteligentes, né? Aqueles wearables. Relógio, na verdade. Aqueles reloginhos inteligentes, né? Como também dissipou os receios de uma redução nos gastos dos consumidores em relação a esses dispositivos. Hoje em dia está muito na moda, né? Aqueles dispositivos de medir passos, enfim. Distância. Exatamente. E o mercado global ele deve fechar o ano avaliado em quase 63 bilhões de dólares e está projetado para alcançar os 75,9 bi em 2025. E a Garmin, que prevê uma receita anual de cerca de 6,12 bilhões de dólares. Ou seja, também... já tem quase 10% de participação no mercado, Exatamente. Né? E ela deve seguir analisando as tendências relacionadas ao seu aplicativo, que é o Garmin Connect. E somado a tudo isso que a gente falou da Garmin, né, esses relógios para corridas e tudo mais, sábado peguei uma notícia que saiu lá no sábado sobre negócios também, que mostra que o número de jovens em corridas subiu 74% no ano. Quem não está acostumado a ligar o celular de manhã cedo e ver um story de 5 horas da manhã de um amigo ou parente que começou a se interessar por corrida. Coisa boa, notícia boa aí, ó, gerenciamento do estresse. Gerenciamento do estresse. Sim, com certeza, ótimo legal. Gerenciar. Não serve para mim, que me dá mais estresse. Também, odeio. Somos dois, Nini. Sem contar outra situação, mas não vou falar aqui, senão vou ter um monte de hater aqui contra mim. Ele está longe de ser uma exceção. Os números não mentem. Correr realmente virou cool, ou vício, ou vontade, ou não sei o quê. Por influência de Manu City, não sei quem é isso. Ou não, saiba que eles não estão sozinhos no Brasil. Mais de 13 milhões de pessoas estão correndo. Esse hobby tem ficado popular principalmente entre os jovens. Em um ano, o número de pessoas entre 18 e 25 anos se inscreveram em corridas aumentou 74%. Essa galera aí tá rodando com óleo, né? A gente já tá rodando. A gente já tá rodando sem óleo há muito tempo. Por que será dessa tendência aí? Bem, se você pesquisar por corrida ou running no TikTok ou no Instagram, você vai encontrar mais de 30 milhões de conteúdos relacionados ao tema, que influencia muito a nova geração. Né? Com o aumento de pessoas interessadas em correr, também aumentou o número de provas de rua. As corridas para amadores, em 2023, por exemplo, foram realizadas mais de 150 mil ao redor do país. Ou seja, isso dá 411 corridas por dia. Uau! Claro, o mercado cresce junto. A Maratona de Nova York gera aproximadamente 427 milhões de dólares por ano na cidade. Em média, grandes maratonas nas principais cidades movimentam entre 30 a 200 milhões de dólares.
E aí, como o Garmin mostrou aqui, tem quase 10% do market share desse mercado, a venda de roupas, acessórios e calçados para a corrida tem atraído grandes marcas como Mizuno, Olímpicos, Fila, On. Ao todo, o mercado global já vale mais de 420 milhões de dólares e deve crescer 6,2% entre 2024 e 2030, atingindo 640 milhões. Você notou a falta da Nike aqui? Eu ia falar agora. Cadê a Nike? Eu tô lendo isso aqui agora aqui também e eu notei a nota a Nike realmente está ficando atrás das principais. E isso está causando um grande alvoroço alvoroço na Nike. Eu te trouxe uma notícia sobre isso, que o estagiário voltou, lembra? Tiveram que trazer um cara do passado para ver se voltava a Nike de novo nos eixos, porque ela tá perdendo para todo mundo. Essa ON, então, tá superando todo mundo. É, isso aí. Pelo menos é uma modinha boa, né? Que o TikTok trouxe. Graças a Deus. Vamos ver até quando dura. Mas diante de coisa boa, gente. Diante de tantas modinhas péssimas aí, de péssima influência, pelo menos correr é algo saudável, né? Até li esses dias também que o consumo de cerveja sem álcool cresceu muito. Cresceu demais, muito. né? A gente tá vendo uns jovens aí, vai que tem solução. Tem né? até faltado algumas marcas no mercado de cerveja sem álcool, às vezes tem dificuldade de conseguir. Na época de pandemia e tudo mais, quando meu filho não tinha nascido ainda, eu tinha muita dificuldade de conseguir. Porque também é muito bom para mulher grávida, né? Bem, vamos lá. Você sabe o que é POTUS? Eu não. POTUS é um termo que o pessoal americano usa para President of United States. Então, a partir de amanhã, mais de 240 milhões de americanos vão poder ir às urnas em 50 estados para escolher quem será o próximo President of the American States. POTUS. Antes mesmo da abertura oficial dos locais de votação, pelo menos 70 milhões de pessoas já depositaram seus votos de forma antecipada. Lá nos Estados Unidos você pode antecipar seus votos. Antecipado. Mas de fato começa amanhã. É bem curioso. A gente tem tanto tempo que não tem voto de papel que, para quem está ouvindo a gente agora, acha que isso é um absurdo, mas isso é verdade. Lá eles votam no papel. Você pode votar antes, já deixar votado lá. Teve uma urna que inclusive foi incinerada, eles disseram que vão recuperar, não sei como, mas vão recuperar. E amanhã começa a votação, leva um bom dia para votar e depois leva alguns dias para apurar os votos. E diferente também da gente, não é pela maioria, né, ou pela legenda, lá é por delegados. Por delegados. Então, é a quantidade de delegados que São as regiões, né? Eu vou falar isso aqui agora, não vou ficar gastando energia aqui agora, não. Vamos falar a notícia como de fato deve ser. O foco das campanhas Trump e Kamala, né, seguem tentando convencer os eleitores indecisos nos chamados swing states, aqueles que não têm preferência partidária clara e que de fato decidem as eleições. Lá nos Estados Unidos existem alguns estados que são definitivamente republicanos e outros que são definitivamente democratas. E tem outros que são indecisos. Então são nesses estados que os investem, toda a força. porque é eles que decidem as eleições. Imagina que não adianta... olha, nesse ponto é interessante, né? Imagina São Paulo e o Pará, que é um dos estados menos populosos do Brasil. O Pará fosse republicano e São Paulo fosse democrata. Aí você sempre vai ter o democrata ganhando, porque tem muito mais população. Sim. Mas não é o caso dos Estados Unidos. O que tem é um ganhando e outro ganhando. Então temos 2 votos. Aí imagina que tem a Bahia e o Espírito Santo não tem nenhuma orientação. Então, ou seja, quem é o candidato vai focar nesses 2 estados, porque tem que conseguir o máximo de delegados aqui, porque é ele que vai decidir qual dos dois. Porque como está empatado aqui, tem que ir nesses aqui, são indecisos, e decidir quem vai ser o vencedor, né? A votação não é obrigatória lá, esse é um ponto interessante. E o candidato, porém, desse ano deve ter a maior quantidade de gente votando. E o candidato que receber mais votos não necessariamente é o vencedor, como eu mostrei para vocês agora. Cada estado tem um número de delegados, e quem conquistar no mínimo 270 deles será o eleito. Bem, as últimas movimentações de cada lado. Na Casa Branca, o governo Biden é acusado de ter fraudado os dados do emprego do país e divulgado mais de 12 mil vagas em outubro. Você falou agora há pouco. Isso agora. Fiquei sabendo hoje, pessoal. Eu vi isso mais cedo, aí vi outro novo. Vou trazer os 2 pontos, que ainda por enquanto é só uma acusação. O que a oposição diz é que é falso. Saindo de cena, o presidente não falou sobre o assunto e fez o seu último ato para Kamala, para os íntimos, na sua cidade de Natal.
Donald Trump enfatizou a pergunta: você está melhor agora do que estava há 4 anos? Trump passou domingo na Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia, nos 3 swing states, onde fez comícios focando na imigração e economia. E Kamala Harris, a candidata democrata, fez uma aparição surpresa no programa de comédia do canal NBC. Além disso, passou pela Pensilvânia e Michigan, fazendo discursos focados nos eleitores negros e jovens, entre os quais o Partido Democrata perdeu força. Ambos estão em empate técnico em todos os swing states, sendo que o lado democrata viu uma queda nos números das últimas pesquisas e ainda assim a vice-presidente comemorou a liderança em Ohio, estado onde o Trump ganhou nas últimas 2 eleições. Bem, cada estado americano tem suas regras e procedimentos para contagem e validação de votos. Isso significa que, embora as urnas fechem amanhã à noite, o resultado pode levar dias para sair. Analistas dizem que o prazo pode chegar até o final de semana. Vamos ver quem vai ganhar. Estamos finalizando aqui, né? Quase finalizando, rapidinho. O governo pretende criar o SUS da segurança, uma grande loucura. Ele está querendo, na mesma linha da Polícia de Segurança para Todos, o governo Lula enviou uma PEC ao Congresso para criar um sistema único de segurança pública e integrar as ações das polícias em todo o país. A Polícia Federal passaria a ter mais responsabilidade no combate de crimes que afetam mais de um estado, como o tráfico de drogas, crimes ambientais e facções. Já a Polícia Rodoviária Federal ficaria mais parecida com o tradicional PM dos estados, atuando nas ferrovias, hidrovias, fazendo processamento de patrulha. Isso tá uma loucura danada, tá tirando... Que loucura. Assim, se você... Olha só, pessoal. O curioso é se tivesse tudo às mil maravilhas, economia voando, pleno emprego, mas sem inflação controlada, tudo certinho, ainda assim seria inconstitucional, porque a Polícia Militar é do Estado e tudo mais. Mas só que, cara, todos os governos, seja municipais, estaduais ou federais, já mostraram que são incompetentes na gestão do dinheiro público. Aí o cara quer, lá em cima, no alto da sua realeza, dizer que aqui a minha polícia aqui agora é melhor que a sua, vai mandar aqui na minha casa. Né? Isso que o governador está falando. Você está querendo entrar na minha casa, dizer o que eu tenho que fazer de melhor, porque você aí em Brasília sabe melhor do que eu. Rapaz, é muita falta do que fazer. Né? Tem 66 bilhões de rombo para analisar esse ano. Para resolver. E está pensando em mexer na polícia dos outros. Você já está satisfeito? Ruim. Ninguém está satisfeito com a segurança. Aí sim, faz sentido. Imagina, se está tudo a mil maravilha, o governo federal mostra a competência em tudo que faz e tal. Aí, olha só, você quer uma ajuda aí? Posso entrar e tal? Agora não. Né? Quem é você para falar mal do que eu estou fazendo se você mesmo não consegue controlar os postos, os aeroportos, tudo que é federal? Aí vai dizer que agora aqui as queimadas. Cadê o pessoal das queimadas e os cantores? Sumiram todos, né? Você não controla as queimadas. Bom exemplo. Cadê a Greta? Cadê a... Bom exemplo. Aí é o mesmo. Então tira os poderes dos governadores. A gente teve um representante da Segurança Pública aqui também falou sobre as guardas municipais, a importância. Então, assim, quanto mais próximo da população for, mais segurança traz. Então, a gente, por exemplo, sabe a importância das guardas municipais no policiamento e tudo mais. Quanto mais força você der para a guarda, mais seguro você tem a percepção da segurança. Aí o cara quer nacionalizar isso e jogar aqui em cima. Se já está difícil aqui embaixo, imagina jogando lá em cima. Então não vou nem gastar energia nisso aqui, não. Vamos embora. Vai falar sobre um pouquinho de tudo que aconteceu no final de semana aqui e a gente finalizar. Eu não podia deixar de falar sobre a homenagem que Hamilton fez pra gente, né? Emocionou Interlagos ao pilotar a histórica McLaren vermelha e branca de Ayrton Senna. A pista molhada, o ronco do motor se somaram ao gesto icônico de pegar e erguer a bandeira do Brasil, que o Bricano replicou assim, pra mim... Foi bacana mesmo. O Hamilton, assim, me conquistou primeiro porque ele é um excelente piloto, um gênio. Gosto muito dele. E me fez amar a Mercedes, por exemplo. E o amor que ele tem por Ayrton Senna, que ele nunca deixou de demonstrar isso, né? Agora ele também é um cidadão brasileiro, né? Já na corrida foi o holandês Verstappen que lembrou Senna fazer uma corrida, digamos que foi muito boa, não foi tão impecável assim, terminar em primeiro. A enchente do século. Depois de tempestade terem causado morte de 210 pessoas na Espanha, deixado milhares sem comida, o rei Felipe VI visitou a região de Valência, uma das mais afetadas. O resultado foi uma sequência de protestos. Eu pensei que ele fosse apanhar ali. Tomou lama e tudo na cara. Rapaz.
Mais uma vez, a empresa do Warren Buffett bateu o recorde e passou dos 325 bilhões de dinheiro em caixa. Estou falando de uma empresa, tá? Tem mais de 325 bilhões de dólares em caixa. E mesmo assim continua vendendo suas ações da Apple, mas ainda assim as ações da Apple representam 70 bilhões em sua carteira. E aquele chip, né? Mais um chip aí que está sendo testado no cérebro pela Neuralink, a empresa do Elon Musk, deve começar a trabalhar com implantes focados para aliviar as dores crônicas do pescoço e da coluna. Nas palavras do fundador Elon Musk, a empresa quer melhorar o bem-estar humano. Bem, para finalizar, 5 do 11 eleições presidenciais nos Estados Unidos, 6 do 11 decisão do Comitê de Política Monetária do Brasil, 7 do 11 decisão de política monetária dos Estados Unidos, 7 do 11 decisão de política monetária do Reino Unido, 8 do 11 PCA de outubro do Brasil e de 8 a... De 4 a 8, reunião do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo da China. Na China. Na China. Para finalizar, mais uma frasinha. Os seis, que invadem seus pensamentos podem te impedir de viver aquilo que você sempre quis. No lugar, e se der errado, que tal? E se der certo? Mais ou menos dentro daquilo que a gente estava falando logo no início do podcast. Finalizamos. Desculpa aí, Aline, cortei um pouco esse tema, mas está com tempo aí para poder utilizar. Vou fazer a reclamação. Reclamando da diretoria. O pessoal do podcast. No meu dia, eu fiquei com quantos minutos para falar? 4 minutos. Não, mas a gente pediu mais tempo aqui, você vai usar outro tempo. Entendi. Tem 34 minutos. Então tá bom. Venda seu peixe. Aí sim. Bom, hoje a gente vai trazer, né, eu sugeri como tema aqui, algo que eu venho estudando aí nos últimos tempos, e a boa prática, né, o que a gente aprende com empresas que são referências no mercado e como a gente pode aplicar isso na nossa realidade. Hoje a gente trouxe como tema a Disney, né, Vim até aqui com minha blusinha do Mickey Mouse aqui. Veio vestido a caráter. Gente, é um sonho mesmo, né? Você já foi, Rogério, na Disney? Não, você já foi, Vitor? Já fui. Eu quero, antes de ir na Disney, quero ir no Beto Carreiro. Eu sou muito patriota nacionalista. Tenho muita vontade também de ir no Beto Carreiro. Já fui na época que inaugurou, assim, mas depois que, Mas né? tempo, Aline, você denunciou agora, hein? Não revela a idade. Vê quando que foi inaugurado aí. Pô, que Beto Carreiro é da época dos Trapalhões que e Beto tudo. Carreiro é esse? Que Beto Carreiro é esse? É da época dos Trapalhões, vou até ver isso aí. Mas fui mesmo. Tava abrindo o parque, assim, tinha alguns brinquedos ainda. Ai, Vitor, você é muito bobo. Bom, e tive a oportunidade já de ir muitas vezes à Disney e em uma dessas ocasiões trabalhar na Disney. Já dancei na Disney, já levei grupo para dançar na Disney. E esse amor e essa admiração... Fala. 85. 85, eu tinha 5 anos, 6. Então não foi aí, não. Eu era jovenzinha, assim, eu devia ter, sei lá... Ai, gente, eu já estava na escola técnica. Eu devia ter, sei lá, devia ter uns 15 anos quando eu fui. Deve ter ido em 95 aí, um pouquinho mais pra frente aí. Ai, Vitor. Depois eu te conto que ano que eu fui. Mas, bom, a Disney é a referência, né? Não tem como negar que de todos os parques do mundo... ele é o maior, né? E para mim, uma das primeiras lições e aprendizados aí que a gente pode ter, né, com o case Disney é a visão, né? O dia que você falou das habilidades aí do empreendedor, você ter uma visão, você enxergar aonde ninguém ainda enxergou, aonde você pode levar uma empresa, né? Uma cultura, uma organização, o que de fato você pode deixar como um legado, algo único. Deixa eu contar um pouquinho do contexto dessa história, né? O Walt Disney, ele nasceu em 1901, numa família muito pobre, numa fazenda, e ele sempre gostou de desenhar. Só que o pai dele era muito severo, era um cara muito rigoroso, e os primeiros desenhos dele foram de animais, assim, né? Muito a contragosto do pai. E ele acordava 3h30 da manhã, ele e o irmão,
para entregar em jornais. Assim que eles saíram da fazenda e foram para a cidade, o pai abriu uma empresa de entregas de jornais e ele e o irmão faziam essas entregas. E naquele momento ele ganhou o primeiro grande aprendizado, assim, apesar de todo o rigor do pai, dele ser um cara muito austero na educação. Ele falou assim, vocês não vão ser um entregador de jornal como outro qualquer. Vocês não vão arremessar o jornal. Vocês vão colocar ele de frente para a porta, viradinho para frente, assim, com a notícia virada para frente. E o Walt Disney realmente se tornou um cara extremamente perfeccionista em tudo que ele fazia. Isso foi um aprendizado que ele tinha através dessa educação muito severa. E aí ele começou a trabalhar, só que esse dinheiro era da empresa do pai. Ele não ficava com o dinheiro lá da entrega dos jornais, né? E ele começou a trabalhar como vendedor numa loja de balas, porque ele queria, com esse dinheiro, ir no cinema e pagar um curso de desenho. Um belo dia, ele foi ao cinema. Ele estava assistindo uma história dos irmãos Griffin lá, que são os maiores historiadores aí de histórias infantis, só que era filme. Naquela época, os desenhos, eles tinham uma conotação inferior. Era usado assim para colocar antes de um filme, um trailerzinho curto. E aí, ele estava assistindo Branca de Neve e os Sete Anões, só que quando o pai dele descobriu que ele estava no cinema, ele arrancou o Walt Disney de lá. E o Walt Disney estava muito feliz ali vendo o filme. Naquele momento, através de um alto impacto emocional, ele falou, não, eu quero, agora mais do que nunca, ser um grande desenhista, né? Um cartunista, enfim. Beleza. Quando ele fez 17 anos, ele conseguiu se alistar e ir para a guerra. Diz que ele falsificou uma identidade para fugir do pai. Ele não queria mais morar com o pai. Alguns irmãos já estavam, né, na guerra listados e ele virou um motorista de ambulância. E para trazer mais alegria ali àquele local, né, aquela condição, o que ele fazia? Desenhava nas ambulâncias. Ele volta para os Estados Unidos, né, voltando da guerra, e abre o primeiro estúdio. O que acontece? Quebra. Ficou um tempo sem os estúdios, mas ele falou assim, eu não sei fazer outra coisa, eu só sei fazer isso. E ele abre novamente um estúdio, mais uma vez ele quebra. E aí ele entendeu que ele precisava cercar-se de pessoas que fossem melhor do que eles. E chama o Roy para ser sócio dele. E eles inauguraram Disney Brothers. Porque o Roy ele falava assim, o Disney falou, eu sou criativo, eu sou um bom desenhista, mas eu não sou um bom gestor. E aí ele chama o irmão, que era um bom gestor, para abrir a empresa com ele. Criaram o primeiro personagem de sucesso deles e... Era o Mickey? Não, foi o Oswald. Já contou essa história de que foi vendido baratinho. Foi o Oswald. Eu aprendi aqui com você já contou. Na verdade, o que aconteceu? O Roy chama o Disney e fala, olha, o projeto do Oswald, ele tá muito mais caro. E a gente vai precisar aumentar a verba desse projeto. Vai lá e negocia. Vai em Nova York e negocia com a Universal, que foi a pessoa que contratou a Disney Brothers para fazer o Oswald, né? E a Universal é uma grande concorrente até hoje, né, do Disney. E o que aconteceu? Quando ele chega na Universal para tentar negociar o projeto, a Universal falou, não, vocês vão ter que fazer com a verba estimada. Ele falou, então eu vou vender agora o projeto para outro estúdio. Ele falou, não, porque no contrato vocês deram direito do personagem pra gente. O personagem agora é meu. E a sua equipe já está contratada por nós. Como o Disney era um mau pagador na época, por conta de diversas vezes ter quebrado e tal, né, feito má gestão ali dos recursos e dos contratos, a Universal fez uma proposta para os funcionários e os funcionários fecharam com ele. Naquele momento, se sentindo assim, traído, né? Ele podia estar com o sentimento maior de derrota da vida. Puxa, o primeiro personagem dele que dá certo, acontece isso. E aí,
ele pegou e falou assim, não, se eu fui capaz de criar um personagem de sucesso, agora eu vou ser capaz de criar outro. E ele teve o desejo de criar um personagem que fosse amigo, que fosse fiel. Naquela época, os personagens, eles tinham um sarcasmo, né? Eles eram, assim, gostavam de, tipo um pica-pau, assim, né? Eu amo pica-pau. Gostava de ver o outro, né? Tendo problema. E aí, ele falou, vou criar um personagem amigo. E ele se lembrou no primeiro estúdio do animalzinho que ia lá, que era num celeiro, né? Que ia lá todas as noites que ele estava lá trabalhando, que é um rato. E aí, ele desenhou um rato. E já casado, né? Naquela época, ele já estava casado, ele estava com a esposa. E ele falou assim, pronto, desenhei aqui um rato e ele vai se chamar Mortner. Aí a esposa dele falou, nossa, que nome horroroso. Ainda bem que as mulheres estão aí, né? Pra Ainda dar bem um que ele ouviu a mulher dele. Ela falou assim, ai, vai se chamar Mortner, Mickey. Ó. E aí, Tem exatamente. tudo a ver, né? E aí ele falou, ótimo, então vai se chamar Mickey Mouse. E pá, explodiu o Mickey Mouse. Foi, né, um personagem que fez muito sucesso. E lotou ali cinemas para ver as chargezinhas do Mickey. E aí ele pegou e falou, não, agora eu vou criar um longa, todo em desenho animado. E vai ser a Branca de Neve e 7 Anões. E naquele momento, já... Por que eu falei que eu ia trazer estratégias de liderança, né? O Walt Disney, naquele momento, ele já tinha entendido que ele precisava de pessoas. E ele gostava de se cercar de pessoas que eram mais talentosas que ele. Ele nunca teve ego de achar, não, aqui só entra desenhista pior do que eu, porque eu sou muito bom desenhista. Ele falava, não, eu sou bom, mas tem gente melhor. Você é melhor? Vem pro meu time. Isso é muito legal, né, Vitor? Como é difícil para pessoas ali com cargo de liderança, o chefe com um ego ali já, né, talvez aflorado pela própria... condição ali dentro da empresa, contratar pessoas melhores. O ego é inimigo da inteligência. É isso aí. E aí ele pegou e falou assim, eu quero que cada um dos anões tenham características de pessoas da equipe. E aí colocou o Soneca, o Zangado, o Atim. Ele fez os personagens com as características, né? E aí Roy chegou e falou assim, olha só, esse projeto ultrapassou também todas as nossas margens, né? Ou dá certo, ou vai levar a nossa empresa a um problema muito sério de financeiro. E, para alegria dos irmãos ali, Disney, foi o primeiro longa-metragem em desenho animado que ganhou o Oscar como melhor filme. E de lá para cá, o Walt Disney, ele se tornou o maior ganhador de Oscar de todos os tempos. Muito legal, né? O cara... Acabou com a Universal. E ele já teve a visão, né? Ele falou assim, já que o Mickey tá fazendo maior sucesso, é um desenho, agora eu vou criar um longa. Muita coragem, né, Eu Vitor? sabe, se o Tudo a Mickey ver já com o que fazia a gente sucesso, por que ele resolveu fazer um longa que não foi do Mickey? Toda a história do Mickey. Não sei, né? A gente pode perguntar, fazer... eu sinceramente não sei por que já foi. que ele é uma coisa tão inovadora, ele podia ir na zona de conforto dele. Era o que estava dando certo. Estava dando certo era o Mickey. Mas ele pegou uma história que já era um filme de longa, só que ele fez em desenho, né? Porque já existia a Branca de Neve. Então, aí essa é outra pergunta. Será que ele tinha os direitos? Ele comprou os direitos? Deve ter comprado, né? Porque muitos dos desenhos da Disney são dos irmãos Griffin lá. Eu acho que a Alice Ah, tá. Cinderela. É, desses Bela irmãos. Fera. Eu acho que outros desenhos também. Bom, e aí ele vai num parque já com a sua esposa, com 2 filhas. Rico já, né? E pensa... as filhas estavam com ele, quiseram brincar num... Como é que chama aquele brinquedo, gente? Não é carrossel, não. É carrossel. Carrossel. Num carrossel. Só que nos parques daquela época, os brinquedos eram feitos para as crianças. E ele teve um sentimento, assim, ele falou com a esposa dele, eu vou criar um parque onde pais e filhos possam brincar juntos. E a esposa dele falou, Disney, larga essa ideia. Os parques são sujos. Os parques têm pessoas mal-humoradas trabalhando. Ele falou, no meu parque
Não, lá vai ser diferente. E aí, ele, né, com a sua ideia aí inovadora agora de ter um parque, pegou e foi procurar uma emissora de TV para ser a investidora do parque dele. Ele sempre foi um excelente vendedor. Então, uma das habilidades aí que eu falo, porque os empresários... Começou cedo vendendo, né? Depois que saiu da empresa do pai. Cedo, ele aprendeu a vender desde criança, né? E quantos empresários falam, eu não sei vender, eu não sou boa para vender. Criatura, se você quer ser empresária, você tem que saber vender, você tem que ser bom em venda, você tem que falar assim, eu amo vender. Se você não tem ainda habilidades técnicas e comportamentais, você tem que desenvolver. E aí o cara foi e vendeu a ideia dele para essa emissora. Nessa época ele já tinha Oscar, ele já tinha muito sucesso, muita fama. O programa dele estourou e ele semanalmente anunciava a inauguração do parque da Disney, né? E acabou, contar um pouco da história aqui. No dia da inauguração do parque, os ingressos foram pirateados. Nesse dia tinham sido convidados muitos atores de Hollywood, muitas pessoas famosas na época para a inauguração do parque. Esse dia bateu recorde de calor na Califórnia, os ponteiros bateram 38 graus. O asfalto não secou. Diz que as senhoras enterravam os saltos no asfalto ainda. Diante desse calor, né, eles falaram, nós não vamos ter água suficiente para os banheiros e para os bebedouros. O que faremos? E ele fala, desliga os bebedouros, mas deixa água nos banheiros. Se as pessoas quiserem, né, elas compram Coca-Cola. E falaram que ele tinha um acordo com a Coca-Cola, enfim. Ele tinha a Coca-Cola, inaugurou do dia mais quente que podia. Coca-Cola. Olha, claro que não. 11 quilômetros de engarrafamento. As lixeiras, 3 vezes mais pessoas do que o esperado. As lixeiras transbordaram. A comida do parque acabou. As filas eram intermináveis. Os noticiários falaram que o sonho de Walt Disney havia se tornado um verdadeiro pesadelo. Aí nessa hora a mulher dele, te falei. Nesse momento, né? Te avisei. Gente, o cara foi muito resiliente. Ele passou por muitas dificuldades, assim. Esse momento ele já estava, né? Já tinha sucesso, mas imagina, novamente poderia ter sido uma catástrofe. O parque não estava pronto. E aí, nesse momento, ele decide fechar o parque e olhar a experiência do cliente. E desde a sua inauguração até hoje, a cultura Disney traz no seu DNA a obsessão por melhorar a experiência do cliente. Naquele dia, ele toma a difícil decisão de fechar por alguns dias ali e olhar o que podemos fazer para melhorar essa experiência. E de lá para cá, né, essa obsessão mesmo, diária, através dos funcionários que trazem as respostas, que enxergam os pontos de melhoria e fazem hoje a Disney ser a empresa referência em atendimento e encantamento do mundo, né? Esse domingo da inauguração da Disney foi considerado Black Sunday. A Disney entende como Black Sunday, assim, um dia negro realmente, porque foi caótico ali, né? E por que eu trago isso? Hoje, a Disney, ela quer encantar por uma questão cultural, mas também estratégica, Vitor. 70% das pessoas que vão à Disney voltam, mesmo a Disney tendo o ingresso mais caro do planeta para parques de diversão. Hoje o ingresso da Disney é o ingresso mais caro do mundo e mesmo assim 70% das pessoas que vão, voltam. É mesmo? Então, uma vez que você colocar seu pezinho lá, você já prepara a carteira, voltar, você já volta chorando, pensando, como agora eu vou juntar mais dinheiro? Eu conheço muita gente que já foi e já voltou também. Todas elas, acho que todo mundo que eu conheço já foi mais de uma vez. Pois é. Né? Talvez seja muito raro você conhecer uma pessoa que só foi uma vez. Olha que loucura. Eu fico achando, ou realmente é muito bom, ou eu que tenho muito pouco dinheiro. O que o cara fez, né? E aí, assim, né? Coisas que o Walt Disney fazia, assim. Ele andava, diz que na inauguração, ele andava de joelhos para ter a real
dimensão. Hoje a gente não fala, né? Conhecer o cliente, conhecer sua persona. O cara que ele já tinha esse conhecimento de marketing lá em 1940, né? Ele andava de joelhos para conhecer realmente qual a visão que uma criança teria do seu parque. E numa dessas caminhadas aí de joelho, ele entende que as vitrines eram muito altas e resolve descer a vitrine até o nível da rua, para que as crianças tivessem visibilidade para a vitrine. E uma vez que seu filho enxerga tudo que tem dentro da loja, o que vai acontecer, Vitor? Ele vai comprar tudo. Uma super estratégia de marketing, né? E aí, nessa história, com esse parque gigante sendo inaugurado, o Walt Disney mais do que nunca entende que para ter um show feliz, ele precisaria de pessoas felizes trabalhando ao lado dele. E hoje, nas empresas, assim, né, da nossa cultura, a gente acha que encantar é focar no cliente externo, é focar no seu cliente que entra lá na sua loja, né? A gente acha que encantamento é isso. Só que ele entendeu desde muito assim, cedo, dentro da organização dele, que ele precisava encantar a sua equipe, para que ela encantasse os clientes que estavam visitando ali no parque. Tinha como o Walt Disney receber aqueles milhares de visitantes que estavam entrando ali no parque todos os dias? Não. Então, ele precisava replicar aquela cultura que ele queria trazer do bom atendimento, da felicidade, da família aos seus funcionários. E ele fala que para fazer um show feliz, você tem que estar feliz. E aí ele começa a entender que o foco principal dele não é no cliente externo. É nas pessoas que trabalham com ele. E aí vou dar alguns exemplos aqui do que eu vivenciei lá quando eu estive trabalhando lá, né? Tá indo, né? Dá um pouquinho ainda? Dá, Isso aí eu só olhei por Perfeito. Não tô entendendo nada que tá ali 21. Primeira coisa, assim, que pra mim foi muito forte e a gente tem que aprender com ele, né? Ninguém vai trabalhar sem treinamento. Quando a gente chega, eu fui através de um programa que eles têm, um programa para estudantes universitários. Começa daí, né? Eles só contratam estrangeiros para trabalhar se tiver o quê? Nível universitário. Você tem que estar cursando uma faculdade para fazer parte do Disney Program, que eles chamam, né? E você vai para alta temporada, inverno e verão, que são as épocas que ficam mais cheios os parques. Eles contratam esses universitários ao redor do mundo, vai muito latino, para trabalhar, Vitor, por metade do que ganha o americano. E ainda pagar para... Então, se o americano ganha $20, a gente ganhava $10. Ainda pagava por tudo, que já me contou esses stories. E assim, a Aline, como que faz para ir trabalhar na Disney, né? Então, você precisa ser universitário, existem agências. Quando eu fui, era a STB, uma agência que a Disney contratou para fazer o processo de seleção aqui no Brasil. Você precisa de inglês ali básico, avançado, e precisa estar totalmente alinhado à imagem que a Disney procura de pessoas para trabalhar lá. Naquele momento, e eu acredito que pouca coisa mudou, tá? Pelo que eu venho estudando, você precisava ter um visual clean. Não pode ser aquele cabelo assim, metade rosa, metade preto, alargadores de orelha. Você tem que ser o normal, né? Mais neutro possível, mais natural, vamos dizer assim. Você não pode ter piercing, tatuagens evidentes. Nossa, Aline, eles são preconceituosos. Na verdade, eles são respeitosos. Como a Disney recebe pessoas de todas as culturas, do mundo inteiro, né? Quanto mais você tiver um visual ali que não agrida outras culturas, melhor. Sim. Né? Então, eles fazem essa primeira triagem, entende se você tem um perfil, e aí vem um gerente da Disney e faz as outras entrevistas com você. Você compra a sua passagem, você ganha um documento que você está sendo contratado, né? E aí, para tirar o visto e tal, tudo por sua conta. Você compra a sua passagem e você vai para lá. Chegando lá, você tem que se hospedar num complexo de apartamentos de quem? De qual empresa? Da Disney. E aí, no seu contra-cheque já vem lá descontado o aluguel, exatamente. E aí, você passa a primeira semana toda ali fazendo o quê? Treinamento.
Então, você entra na instituição chamada Disney University, onde você, como funcionário, vai ser capacitado. Primeira semana, sabe esses videozinhos que dá vontade de chorar, da cultura mesmo? Você sai dali, assim, apaixonado pela cultura da Disney. E aí você recebe também treinamentos técnicos, porque tem a área que você pode escolher. Eu escolhi trabalhar com alimentos e bebidas e fui ser recepcionista de um restaurante dentro de um resort da Disney. Uma boa mineira, né? Queria trabalhar perto da comida, né? Mas olha só, alimentos e bebidas, eu podia ter trabalhado carrocinha de pipoca, fazendo sanduíche, teve amigas que trabalharam assim, garçonete. Eu acabei indo para um resort, o que para mim foi ótimo. A gente ficava ali protegido do frio, né? Porque eu fui no inverno. Eu não sei se é porque eu já trabalhava com hotelaria na época, né? Que eu era estudante de turismo. E aí, para mim, era um ambiente familiar ali, tá dentro do hotel. Quando eu chego no hotel, teve uma integração do hotel também. Então, você vai muito preparado, porque a Disney entende que ela precisa dar ferramentas e autonomia para sua equipe. Quando acontece um problema, Vitor, que a gente entende se está dentro da sua alçada resolver aquele problema. Você não imagina acontecer um problema, milhões de pessoas, você vai ligar pro gerente, peraí só um minutinho, deixa eu tentar falar aqui com o meu gerente para ver se eu vou conseguir resolver esse problema. Não faz sentido, né? É tudo muito rápido ali. A experiência do cliente vai começar a ficar ruim, tem que esperar, tomar uma decisão. Exatamente. Então, eles têm essa visão que os funcionários precisam ter autonomia e ferramentas. Mas como ter autonomia? Através de treinamento. Sim. Você está preparado para agir ali diante de uma situação que aconteça, ou está bem amparado ali por pessoas, né, que têm muito preparo para resolver aquilo, você saber a quem, enfim. Você não vai trabalhar sem treinamento. E aqui no Brasil eu vejo o empresário está tão desesperado, ele pega a pessoa e já joga ali no atendimento. Não dá um treinamento, não dá nada. Sem o mínimo, ainda quer que né? o cara dê o máximo dele, né? Sem saber a cultura daquela empresa. Os próprios empresários não sabem qual é a cultura das suas empresas. Vitor, hoje se eu perguntar para você, qual é a cultura, os valores da VV Consult? Nós temos, só não sei falar de cabeça. Que absurdo, Vitor, vou te matar. Nós temos. Eu tinha certeza que você ia falar. Apresentações, mas não lembro de cabeça, é muita informação. Isso tem que estar tatuado na sua pele, né? Os principais valores. Os principais valores, vamos dizer assim, né? É família, é crescimento. Quais são os valores? Resume um pouco aquilo que está ali no quadro, né? Missão, visão, valores. Resume, assim, para você. E isso tem que estar replicado para os seus colaboradores. Porque para a Disney é muito claro. É uma coisa que não está nas frases bonitinhas da missão e valor, né? Que a gente tem lá, mas uma coisa que é uma cultura que nós temos é da meritocracia, que foi desde o momento da abertura da empresa e passou por todas as empresas que fazem parte do grupo, e a gestão por pessoas. A pessoa. Que a gente entende que não existe empresa sem pessoa. Claro. Então, a empresa a pessoa é tudo. Os nossos colaboradores são tudo. Isso. Então, tudo que a gente pode fazer por eles, estiver dentro do nosso alcance, até mesmo se não tiver nosso alcance, mas não for trazer prejuízo para a empresa, a gente tenta fazer. Muito bom. Essa faz parte da nossa cultura. E essa cultura de dar as ferramentas é muito propício no nosso caso, porque já que a gente trabalhou na cultura da meritocracia, para que você possa performar o máximo possível, eu tenho que ter certeza que eu te dei todas as ferramentas possíveis. Então, se de repente você for demitida, a gente não se sente culpado porque você não fez o seu máximo. Você tinha todas as ferramentas para isso. Isso aí. E aí, né, eu trabalhei lá na época do Thanksgiving, que é a ação de graças, o Natal e Réveillon. E assim, você precisa ver o carinho que eles recebiam, seus funcionários, nesses dias. Então, tinha aquela mesa de ceia para te receber antes do dia de trabalho. A gente ganhava voucher para ir para o cinema gratuito. Eita. A gente ganhava 50% de desconto para ir num restaurante e levar 2 amigos. Então, eu levava vocês 2, o Rogério levava nós 2, né? E a gente teve a oportunidade de jantar, de ter um momento, confraternizar em restaurantes que, a princípio, a gente não teria essa oportunidade.
A gente tinha 30% de desconto em merchandise. Então, a Disney, ela empacotava ali um pacote de benefícios para que a gente realmente trabalhava muito duro, mas a gente tinha uma alegria de estar ali servindo, sabe? E essa alegria que você tinha transmitindo, essa alegria para o público, o que você acha que mais pesava na balança para você sorrir todo dia? Foram os treinamentos e você está se sentindo capacitada e qualificada de estar ali? O programa de benefícios deles? O que fazia? Vitor, era sentir pertencente àquela cultura. A gente aprende, né? You can't break the magic. Você não pode quebrar a magia. Então, a partir do momento que você entende para que aquela empresa existe, né? Que é para trazer sonhos, fazerem sonhos se tornarem realidades ali, né? Fazer uma família ter uma experiência inesquecível. Eu senti que não era eu que ia quebrar todo aquele encantamento, sabe? Que por mais cansada que eu estivesse ali, eu tinha um entendimento que eu fazia parte naquele momento de algo maior, que é muito além do que eu imaginei ali poder viver. Então é isso que você ensina nos seus treinamentos, então essa cultura da Disney que faz com que os seus colaboradores estejam o dia todo, o tempo todo sorrindo para que a experiência do cliente seja a melhor possível. Não, sorrindo é só um termo objetivo para falar, mas toda a experiência seja bem feita. O ambiente esteja bem proporcionado, o cara da limpeza não deixar o parque sujo como a mulher dele falou no início, o lixo saindo, as coisas funcionando, as coisas sendo resolvidas rápido, porque cada um sente importante por ser um elo daquela engrenagem. Perfeito, né? Uma cultura forte, onde você entende o porquê e o propósito de você estar ali naquela empresa, um treinamento adequado, um suporte adequado para que você desempenhe um bom trabalho ali, um ambiente que, por mais cansativo pela própria rotina de trabalho, onde você entende que você é valorizado ali. Que existe um reconhecimento ali. Tipo do trabalho cansativo que você chega no final do dia, você cansa assim, mas você até sorri. Você fez você tanta tá coisa feliz, boa. né, de ter servido ali. E hoje, se a gente olhar a sede da empresa, né, lá na Califórnia, as pilastras são talhadas com os 7 anões. São 7 anões que carregam o prédio, vamos dizer assim, porque o Walt Disney entende que ele podia produzir a melhor empresa do mundo, né? Mas que precisamos de pessoas para que aquilo aconteça. E para encerrar aqui a minha participação, trazendo um pouquinho da história dele, da cultura dele, vou trazer também uma frase. Uma frasinha. O Walt Disney falava que não adianta nada ser luz se não iluminar o caminho dos demais. Ele era reconhecidamente um chefe também que cobrava muito das pessoas, mas ele era extremamente admirado pelas pessoas, porque ele valorizava pessoas. Então, acho que a grande lição, o grande aprendizado que nós, como líderes, devemos olhar para essa empresa é que se eu quero encantar meu cliente externo, as primeiras pessoas que eu tenho que encantar são os meus clientes internos, que é a minha equipe. As pessoas às vezes não sabem nem o que é esse termo. O que é cliente interno? Cliente interno é a sua equipe, são as pessoas que trabalham para você. Se a gente tem que vender o nosso peixe todo dia para essas pessoas, e a gente acha que é uma obrigação atender bem, e é uma obrigação sua ser um líder bom. Um líder que olha para pessoas. Eu acho que esse é um dos maiores aprendizados, assim, da história dele e que eu levo lá no treinamento Então, Líderes isso que você consegue Encantam. no seu treinamento, então as pessoas que participam do seu treinamento conseguem sair dali e tentar introduzir essa cultura dentro das empresas delas. Exatamente. Eu trago muitos exemplos, né, durante o treinamento, e é o momento deles pararem para pensar, peraí, o que eu estou fazendo com o meu negócio? Eu valorizo mesmo minha equipe? E quais os pontos de contato que a minha equipe tem com o meu cliente externo? O que eu posso fazer para melhorar isso?
né, para tornar esse ponto de contato melhor. E, enfim, e aí eu falo das habilidades do líder, comunicação, né, exemplo. A gente faz uma autoavaliação, eu peço para eles fazerem uma autoavaliação depois com seus liderados. Tem muitos momentos de reflexão, autoconhecimento profundo também, de perfis comportamentais, porque para eu entender... Primeiro, porque para entender qualquer pessoa tem que me entender, né? Entender meu perfil como pessoa mesmo. E depois entender de pessoas. Os negócios, né? 100% dos nossos clientes são pessoas. Ainda só, né? Só a inteligência artificial está crescendo, mas ainda é tudo isso. 100% da nossa família é composta de pessoas, da nossa sociedade. Então, se eu não entender de pessoas, eu não entendo de nada, né? Então, sobre isso. Adorei falar um pouquinho da história dele aqui. É legal, né? Gostou, né? Usou todo o tempo, usou o seu tempo também. Vai ter que fazer... Nossa, falei pra caramba. Vai ter que fazer o seu storytelling. Vai ter que fazer o teu storytelling outra semana. Não tem problema não. Depois, hoje foi o dia dele, o Walt Disney. Não tem problema O dia não. D de Disney. Vocês curtiram? Muito. Amamos. Que bom. Que a gente quer saber se você também curtiu o que a gente trouxe hoje sobre a cultura Disney aplicada aos negócios. Então, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio aqui. Semana que vem a gente está de volta. Semana que vem a gente vai trazer uma convidada especialíssima, minha amiga pessoal. Não vou falar o nome dela, não, nem o que ela faz, não. Porque sua amiga pessoal é especial. Então eu sou especial. especial. Porque você é especial, você é meu amigo, ela é especial. É porque eu conheço ela há muito tempo. Pessoal, boa noite. Esperamos vocês aqui na próxima segunda-feira, 8h30, sempre ao vivo. Divulga o podcast Você Pode Mais aí para outros amigos, empreendedores. Vai ser um prazer receber todos vocês aqui. Boa noite, até semana que vem. Boa noite, pessoal. Tem que dar boa noite com um sorriso no rosto. Sempre. Eu dou boa noite para Exatamente. todos, bom dia, boa tarde, quem esteja nos ouvindo aí. E nos siga nas nossas principais redes, ativa o sininho. Nunca falei que nunca faria isso. Ele tá muito blogueiro. Eu tô com a cultura Disney no tá vendo aí? Pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite e até a próxima.